Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e é uma honra, é uma satisfação saber que você está aí para, a partir deste momento, estudarmos a Palavra de Deus. Neste canal, nós estamos estudando a série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. Esse encontro que estamos começando é o encontro de número 75. E aproveito então para pedir, se você não assistiu os vídeos anteriores, ou mesmo se tem assistido apenas alguns dos nossos vídeos, para que você fique realmente inteirado, para que você esteja realmente nos acompanhando e esteja informado daquilo que nós estamos considerando neste canal, eu recomendo então que você assista, não apenas alguns, mas assista todos, desde o princípio, vá assistindo todos os nossos vídeos, porque eles vão se complementando, vão se ampliando, vão se explicando, e assim nós desenvolvemos o assunto de encontro a encontro. E você então está agora começando o estudo 75, que é uma continuação do que já foi analisado, foi comprovado, e se você tem alguma dúvida, ou tiver alguma dúvida daquilo que falarmos no encontro de hoje, você será esclarecido aí nos encontros anteriores. Não deixe de recorrer aos outros vídeos para que você realmente possa entender bem o nosso assunto. Eu estou com a Bíblia aqui, irmãos. E também eu sempre peço, no início aqui dos programas, que você que nos acompanha, que possa ler os textos que vamos apresentar para meditar melhor, para se identificar melhor com a verdade, com a palavra de Deus, e assim você vai se interessar mais, eu acredito. Porque a palavra de Deus provoca um efeito positivo, desperta o nosso interesse. Eu gostaria muito que você mais e mais se interessasse em pesquisar e em estudar a palavra de Deus. Afinal, Jesus falou em São João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E há de se compreender que quando Jesus falou da importância nesse sentido de estudarmos as Escrituras, ele, de uma forma muito especial, estava focando a sua atenção para todos os escritos do Velho Testamento, desde o Gênesis até o livro de Malaquias. Por quê? Porque quando ele falou isso, o Novo Testamento ainda não havia nem sequer começado a ser escrito. Então, de uma forma especial, ele pede para todos os cristãos a estudarem as Escrituras, aquilo que está no Velho Testamento, porque delas depende a nossa salvação. É isso que ele falou em São João 5,39. O que é o Novo Testamento, então? O Novo Testamento não vem para mudar o que já foi ensinado do Velho Testamento. Pelo contrário, vem para explicar e confirmar e explicar, ampliando aquilo que já foi dado ali, né? De advertências, vai trazendo mais informações, mas sempre solidificando, sempre fortalecendo aquilo que está no Velho Testamento. E nós temos então conduzindo os nossos estudos desde o princípio, mostrando como que a Bíblia toda, o cânon sagrado, se identifica, se complementa, e assim nós temos a verdade em mãos. Salmos 119, 105 você deve conhecer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a Bíblia toda aí do Velho Testamento já dizendo, né? Salmos, o Velho Testamento, dizendo que é luz para os nossos caminhos. Pedro chegou a dizer que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em outras palavras, para que andemos na plenitude dos ensinos bíblicos. E toda a Escritura é útil para redaguir, para corrigir, para instruir o fiel no bom caminho. 2 Timóteo 3, 16, 17. E finalmente, em São João 17, verso 17, Jesus disse, em oração ao Pai, em relação aos seus discípulos, ele orou, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, entre outros textos, além desses, nós temos a Bíblia como sendo aquilo que realmente vai fazer com que o povo de Deus se identifique. O povo de Deus, os fiéis, principalmente agora, podemos dizer, os remanescentes de Deus, eles vão se encontrar, eles vão se afinar, eles vão realmente se unir com base naquilo que a palavra de Deus determina. E o Espírito Santo vai
até todas as pessoas dos 4 cantos da terra, de boa vontade, aqueles que realmente têm interesse pela verdade, que têm a curiosidade e no fundo do seu coração indaga para Deus, olha para o céu e pergunta: Senhor, o que devo fazer? Aonde está a verdade? Então, o maior interesse para que essas pessoas conheçam a verdade parte de Deus. Paulo chegou até a dizer: tanto o querer como o efetuar, isso não vem de nós, mas é de Deus. Deus que está interessado, então, em nos trazer luz, nos trazer esclarecimentos, e nós temos falado esses fatos aí, o maior interesse parte de Deus. E quando ele vê que a pessoa realmente foi fisgada pela voz do Espírito Santo, Deus toma providências para que essas pessoas realmente se encaixem na verdade, para que ela conheça a verdade. E a providência de Deus vem de várias maneiras para que isso aconteça. Não importa se a cultura da pessoa é muito diferente dos ocidentais, se é uma cultura lá do Extremo Oriente, por exemplo, do Tibete, da Ásia, lá da China, da Índia, ou seja, até da Groenlândia, lá no norte do país, ou não importa de que parte do mundo. A cultura que a pessoa desenvolveu no curso da sua vida. Não importa se é uma cultura africana com as ideias de feitiçaria que se desenvolveu, não importa. Deus penetra no coração de todo ser humano, do mais primitivo dos índios, aqueles que estão nos lugares mais remotos da terra. Deus vai ao encontro de cada um deles e procura fazer com que eles entendam a verdade. Por que isso é importante, especialmente no tempo do fim? Porque Jesus falou assim, lá em Mateus 24:14, e este evangelho do reino, que inclui toda a Bíblia. Quando falamos de evangelho, nós temos que entender que isso diz respeito a todos os ensinos de Deus, conforme os textos que eu citei aqui a princípio. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, quando Jesus falou isso, é porque há uma necessidade muito especial da geração do tempo do fim, os últimos povos da terra, conhecerem toda a verdade. Antes era até desculpável alguns ficarem na ignorância, perecerem na ignorância. Mas para o desfecho da história do mundo, tem uma emergência, uma prioridade muito especial. E você pergunta por quê? Porque Apocalipse 7, 1-3, estou só recapitulando coisas que nós já espezinhamos aqui, explicamos detalhadamente em vários encontros, tratamos sobre isso. O fato é que Apocalipse 7, 1-3 fala dos servos de Deus que serão selados. Serão selados nas suas testas com o selo de Deus. E nós já explicamos que este selo trata-se do Santo Sábado do Senhor, que faz parte do Decálogo. Nós já provamos isso e não fique, caso aí você nunca ouviu falar sobre isso, ou você aprendeu de forma diferente, não fique aí na dúvida, não fique aí na crítica. Vá aí aos estudos passados que você ficará esclarecido. Então nós provamos, com base no estudo de toda a Bíblia, o sábado Deus tirou para deixar como o identificador do seu povo no tempo do fim. E eu vou explicar para você por quê. Embora eu já tenha explicado, mas aqui eu vou reforçar, porque faço questão de evidenciar este fato. A verdade é que Deus, para selecionar os seus, em todas as fases da história, Deus tem exigido alguma prova de verdadeiro amor. Já falei de Jó. Então, Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó e ele provou que realmente fazia parte do povo de Deus, permanecendo firme, perseverando ao lado de Deus. Então, para ele, tudo mais era de menos importância. Para Abraão, o seu próprio filho, tudo mais, ele rejeitou tudo, rejeitou o próprio filho, Abraão, porque ele amava mais a Deus do que o próprio filho. A história bíblica nos traz isso. E Deus mostrou isso e deixou ali relatado para que nós tirássemos como exemplo. Sadraque, Mesaque e Abdenego rejeitaram a própria vida deles, debaixo da ameaça ali do rei Nabucodonosor, Daniel capítulo 3. Eles iriam ser jogados na fornalha ardente, uma fornalha
que foi superaquecida para provar realmente que Nabucodonosor era determinado em punir os oponentes. Então, eles permaneceram firmes do lado de Deus. Foram jogados na fornalha, mas eles não relutaram, permaneceram firmes. Daniel capítulo 3, você escuta, vê essa história. Moisés, ele permaneceu firme, era para ser um príncipe, era para estar registrado nos livros de história como sendo um monarca ali do Egito, um faraó do Egito, porque ele se tornou um príncipe. No entanto, ele não tem histórico nesse sentido. Ele não recebeu nenhuma corte para o homenagear, para se prostrar perante ele, porque ele não assumiu a riqueza, a glória do mundo. Ele preferiu trocar tudo isso porque ele seguiu a voz de Deus e ele renunciou todas as coisas por Deus. Em outras palavras, no curso da história, Deus sempre seleciona os que lhe pertencem através de uma prova árdua, que exige a renúncia de todas as coisas, até mesmo dos entes queridos. E na era do cristianismo? Na era do cristianismo, os cristãos, eles deveriam demonstrar a sua fé em Cristo, primeiro aceitando ser rejeitado pelos judeus. E para eles, que eram enraizados no judaísmo, os primeiros cristãos ali foram judeus, era uma renúncia muito grande. Ser renunciado pelos familiares, pelos queridos, por outros, porque os líderes judeus não aceitavam Cristo e muito menos os discípulos de Cristo. Então eles foram tratados como escórias, como párias na sociedade. E de repente aquilo ficou pior ainda. Quando Nero assumiu, aí depois veio Calígula, Cláudio, Domiciano e alguns imperadores carrascos, ferrenhos inimigos dos cristãos, eles perseguiam, torturavam, com requinte de crueldade, estraçalhavam esses cristãos ante os olhares curiosos do público. Enfim, o que eu estou dizendo? Para realmente selecionar os seus no início do cristianismo, bastava apenas a pessoa dizer, eu quero ser cristão. Então, era muito difícil a pessoa assumir o cristianismo nos seus primórdios ali. Desde quando Jesus subiu ao céu, era muito difícil. Tanto é que logo após que Jesus morreu, estava ainda no túmulo, naquele primeiro sábado, os judeus, os discípulos, se esconderam, diz a Bíblia, com medo dos judeus, porque ali já começou uma hostilidade contra eles. Então, assumir Cristo, se dizer cristão no início do cristianismo, já era uma prova ferrenha, já era uma prova de renúncia não só dos bens materiais, como dos queridos da família, e é nesse sentido, né, que existe o exército do mundo e existe o exército de Deus. Enquanto aqueles que se colocam a favor do mundo, como Satanás ofereceu para Jesus, lá em Mateus 4, se prostrado me adorar, as coisas do mundo lhe pertencerão. Então, essa proposta ele estende para todas as pessoas. Rejeite a Cristo e você continuará tendo os seus bens, você continuará tendo os seus privilégios, o seu conforto, a sua casa, o seu carro, o seu dinheiro, o seu emprego. Enfim, nós ainda vamos te amparar. Por outro lado, aqueles que aceitam Cristo, sempre o histórico da Bíblia mostra. Esses, como disse o apóstolo Paulo, todos aqueles que quiserem viver piamente padecerão perseguições. Então, nós temos esse histórico. A pessoa que realmente faz parte do exército de Deus, ela é escrachada, essa pessoa. É desprezada, é esbulhada dos seus direitos, não faz parte deste mundo. Por que eu estou falando tudo isso? Estou querendo dizer a respeito do sábado, conforme eu disse. Apocalipse 7, 1 a 3. Os servos de Deus que serão selados na testa. Nós já explicamos que esse selo é o sábado. Isso é porque é com base nessa guarda dos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, na sua totalidade, é que Satanás vai levantar o mundo contra esses. Então Satanás, a princípio, vai criar multas, vai criar situações para que a pessoa perca o emprego, de repente ele vai arrochar mais situações, vai criar mais situações para
esse guardador do sábado perca direitos, perca o reconhecimento, até que deixe ou perca todo o direito de um cidadão. E finalmente, conforme você tira ali de Apocalipse 13, finalmente, depois de perder o direito de comprar, o direito de vender, o direito de ser reconhecido, aí a sociedade, Satanás vai forçar a sociedade a vigiar esses, a entregar esses para as autoridades civis. Então, eles serão cercados de todas as maneiras. E a sociedade, com medo de sofrer represálias, parentes hão de entregar os seus queridos, que são verdadeiros. Então, as casas irão se dividir. Os vizinhos irão se separar. Os amigos irão se distanciar. E o que vai causar essa facção de um grupo para o outro, cada vez mais, isso vai se acentuar mais ainda. O que vai causar isso é o assunto da fé nos mandamentos de Deus, conforme a Bíblia diz, guardando o sábado, né? E é como diz lá em Isaías 8,16, sela a lei entre os meus discípulos. Ou o verso 20, um desses dois versos aí, capítulo 8, ou verso 16, ou verso 20. E Hebreus 8, verso 10, diz que a lei será selada no coração do seu povo, né? Que antes buscava a salvação pelas obras, guardando a lei, o povo judeu, né? Mas Deus tomou providência através de Cristo para que ela não fosse, eles não procurassem guardar a lei motivados pela salvação, em buscar a salvação pelas obras, mas sim motivados em um agradecimento, o reconhecimento de que Cristo é o seu Redentor. Antes de dar a lei lá no Monte Sinai, Deus também já queria isso. Você encontra em Êxodo 20, verso 1 e verso 2. Deus disse assim, eu sou o Deus que te tirei do Egito, da terra da servidão. Aí começa ali, depois dessa apresentação, Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado. Os 10 mandamentos é discorrido logo em seguida, depois que Deus se revela como sendo o Salvador. Eu sou o Deus que te tirei da terra do Egito. Então, tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento, Deus se apresentou e sempre desejou obediência dos seus filhos, motivados pelo amor. É por isso que Jesus falou, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, o povo de Deus, ao entender essas verdades bíblicas, eles vão se apegar à lei de Deus de tal maneira, motivados, impulsionados pelo amor, em reconhecimento profundo, irão se identificar com a verdade de Deus. Ela vai se fixar em suas mentes de tal maneira que serão seladas. E é por isso, então, que o assunto do selamento, o assunto do sábado, faz parte desse programa dos acontecimentos finais para o exército de Deus. E esses serão perseguidos, porque Satanás vai levantar o mundo contra esses, porque eles são fiéis e precisará realmente ter muita têmpera para permanecer do lado de Deus. Abra a tua Bíblia lá em Amós, capítulo 9, o verso 9 e o verso 10. Amós 9, 9 e 10. Veja o que Deus diz, e é uma referência especial para aqueles que estarão vivendo agora no tempo do fim, no tempo do selamento. E diz assim, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Que grande ilusão, né? Desses que acreditam que estão protegidos só porque ostentam o nome de cristãos, ostentam o nome de filhos de Deus, de sendo os servos de Deus. Então, tem quem sabe, um cargo na igreja, participa dos programas da igreja, prega nos púlpitos, faz trabalho missionário e, a despeito dessa casca, desse lado superficial desses cristãos, Deus vê que muitos, nos dias de hoje, estão vivendo aí uma vida que realmente não exige prova de cristianismo.
porque sabe que o dia em que eles forem provados, eles vão mostrar que são superficiais, que não são autênticos. E, volto a dizer, o motivo do selo de Deus ser o sábado é justamente para fazer isso aqui. Volto à leitura do Amós, capítulo 9, verso 9. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, no mundo todo, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então, a peneira, aqui usando a visão de um agricultor, né? A peneira tem as suas frestas, né? E o grão é jogado para cima com força, né? E quando vem o vento, naquela atitude de elevar os grãos na sacudidura, o vento leva apenas o que é palha, aquilo que não faz parte do grão, que tem um conteúdo ali, né? Tem mais peso. Então, esse volta para a peneira. Mas o que é palha, o que é superficial, é levado pelo vento. Então, a ideia aqui que Deus usou para ilustrar o que ele vai fazer no tempo do fim com a sua igreja, com o seu povo, é justamente eliminar o joio do trigo. Jesus falou, né, que é no tempo da colheita, no tempo da sua vinda, que ele vai separar o trigo do joio. Até então, eles crescem juntos. Você não tem uma noção de quem realmente é verdadeiro ou de quem realmente é apenas aparência. Porque hoje eles se misturam. E a providência de Deus para purificar a sua igreja é o assunto do sábado, que vai realmente exigir uma fidelidade na palavra de Deus, uma têmpera tão resistente que a prova de fogo vai provar realmente que eles são ouro, são prata genuína, ouro verdadeiro. E o que é bijuteria, o que é superficial, o que é falso, vai ser retirado. Então Deus, assim como em eras do passado, ele selecionou aqueles que lhe pertencem através de uma árdua prova, agora no tempo do fim, é através do assunto do sábado, aquilo que a Bíblia fala e defende, que vai provar realmente se a pessoa é fiel. Satanás, ele vai usar líderes do mundo no aspecto civil e no aspecto religioso para criar leis para cada vez mais ir sufocando. E a situação vai se afunilando mais e mais. E somente aqueles que fazem parte do remanescente fiel de Deus é que permanecerão em pé nessa sacudidura, né? São Mateus 10, verso 22, Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, as provas que Deus hoje permite nós passarmos, não é porque Deus gosta de nos torturar, ou ele gosta de ver derramamento de lágrimas, sofrimento, longe disso. Ele é o Senhor dos exércitos. E nós estamos falando de um conflito cósmico entre o bem e o mal neste mundo. Começou no céu e passou a fazer parte deste mundo. Apocalipse 12, verso 12. E agora, a guerra se faz parte aqui de cada um de nós tomamos parte deste conflito. Quer queiramos, quer não. O fato de não decidirmos de que lado nós vamos estar nesses últimos dias já é uma prova contundente de que já estamos do lado do inimigo. Lá em Apocalipse capítulo 3, Jesus deixou bem claro, dizendo, quem me dera se fosse quente ou frio, ou seja, fosse decidido, ou para o lado da verdade ou para o lado do erro. Mas, pelo fato de seres morno, ou seja, estar em cima do muro, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, mais do que nunca, através do assunto do selo, Deus vai definir aqueles que lhe pertencem. Aqueles que ficam em cima do muro, relutantes, ora dá as mãos para Deus, ora dá as mãos para Satanás, e de repente fica aí fazendo acordo, misturando o santo com o profano, tenha certeza, se a pessoa continuar com essa procrastinação, ela será chutada para o terreno do inimigo de forma declarada. E nós temos então essas colocações. Bem, o fato é que Satanás ele tem preparado 6.000 anos, conforme a cronologia bíblica dos criacionistas, os que estudam as escrituras, diferentemente dos evolucionistas, é lógico, né? Que tem para o mundo aí 13 bilhões de anos
e 800 milhões, eles dão cifras que nem eles têm noção do que estão a dizer. O Papa Francisco, ele diz que o mundo tem esse período, o universo, na verdade, tem esse período de existência. O planeta Terra tem 4 bilhões de anos depois da existência do universo, depois do Big Bang. Então, deixa esses evolucionistas para lá, esses cristãos nominais aí, como o Papa Francisco e a Igreja Católica no seu todo está agora abraçando essas teorias científicas, que na verdade é um tremendo furo. E vamos ficar com aquilo que Deus nos diz. Os criacionistas que estudam cronologia com base na Bíblia, eles afirmam, nós temos cerca de 6.000 anos de história do mundo. Então, de história de pecado. O fato é que 6.000 anos, em outras palavras, Satanás tem procurado estabelecer a sua nova ordem mundial, fazer com que o mundo todo lhe pertença. E de repente aparece um remanescente, aparece um grupinho de cristãos, que a Bíblia lá em Apocalipse 12, vamos ler. Apocalipse 12, verso 17. Ali fala que esse grupinho, que tem uma característica especial, vai atrapalhar o seu projeto, o seu plano para o tempo do fim de uma forma especial. E é justamente ciente desse fato que nós lemos Apocalipse 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, ou seja, os últimos. Algumas versões da Bíblia diz, e foi pelejar com os remanescentes, que são os últimos. Os primeiros cristãos, teve os cristãos da era medieval, teve os cristãos de todas as épocas aí da era do cristianismo, e agora os remanescentes são aqueles que fazem parte do tempo do fim. Então Satanás está irado contra esses. Do jeito que ele se irou contra Cristo, contra os seus discípulos fiéis, contra aqueles que eram fiéis, ele se irou contra esses. E o que ele foi fazer? E foi fazer guerra contra eles. E aqui identifica os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui já vemos uma clareza, né, a respeito da igreja, do tempo do fim. Aqui a característica, a primeira apontada, temos duas características aqui, né? A primeira apontada é que guarda os mandamentos de Deus. E é justamente esse diferencial de guardar todos os mandamentos, não apenas 9, ou guardar um mandamento que é 10, mas na verdade é alterado pela tradição humana, né? Então, essa igreja que guarda todos os 10 mandamentos, assumindo toda a palavra de Deus, é a igreja que está arruinando a obra de Satanás. É a que está defendendo a lei de Deus para o mundo todo. Ela guarda, ela obedece e ensina o mundo a obedecer. E Satanás ele vai separar os seus com base na guarda do sinal descrito em Apocalipse 13, o sinal da besta, que é uma contrafação do sinal de Deus. E nós já temos explicado, sendo que Satanás procura imitar, realizar uma contrafação daquilo que é de Deus, se o sinal de Deus, o selo de Deus de Apocalipse 7, é o santo sábado, que está contido no Decálogo, os 10 mandamentos, na contrafação Satanás tem o sinal da besta, Apocalipse 13. O próprio Papa e todo o clero católico confessa, a instituição da guarda do domingo é uma instituição exclusiva da autoridade do Papa acima de todos os religiosos da terra. E o Papa, vendo que Jesus ressuscitou, isso é de aceitação de todos os cristãos, ressuscitou no primeiro dia, então o Papa transferiu a guarda do sábado para domingo, sendo que também os pagãos já guardavam domingo, assim isso iria agradar todas as pessoas aí, iria convencer os cristãos que outrora guardavam o sábado, a se identificarem aí com um sinal de ecumenismo, de união do paganismo, e assim os cristãos foram aceitando essa ideia pragmática, né? E na era medieval, a Igreja Católica, o papado, instituiu o domingo, né? Para que as pessoas não descobrissem os erros da Igreja Católica na Idade Média, a Bíblia era proibida de ser lida. Ela foi subtraída do populacho, ninguém tinha Bíblia em mãos, era proibido ter uma Bíblia, e se alguém se aventurasse em pregar aquilo que está na Bíblia, quem sabe um monge
ou alguém aí pegar um trecho da Bíblia que de forma escondida conseguiram ler ali nos mosteiros, nos porões dos conventos, eram Bíblias acorrentadas, eram Bíblias fechadas, mas se alguém se aventurasse e descobrisse alguma coisa e copiasse e fosse ensinar a Bíblia para as pessoas comuns ali nas aldeias, essa pessoa era perseguida, era torturada, era morta. Então, na Idade Média e uma boa parte da Idade Moderna, a Igreja Católica proibiu o estudo da Bíblia. Mas depois que a Bíblia foi para todas as pessoas, através de sociedades bíblicas, na era moderna aí, né? A partir do século XIX, sendo que todos têm a Bíblia, agora a tática da Igreja Católica é outra. Agora eles não podem proibir, não podem impedir das pessoas lerem a Bíblia. Todos têm a Bíblia em mãos, então isso se tornou impossível. A nova tática é dizer então que, em questão de verdade, a autoridade da Igreja está acima da autoridade da Bíblia. Então, diante de um confronto entre a Bíblia e a Igreja, a tradição da Igreja deve prevalecer. Assim nós temos toda essa guerra que Satanás tem contra a verdade, tem contra a Bíblia. E a Bíblia manda guardar o sábado e o papado mandou guardar o domingo. E agora todos sabemos, ao estudarmos a Bíblia, quem faz bom uso da Bíblia, quem ama a verdade, descobre este fato. Mas a Igreja Católica, mantém a ideia, olha, o que importa não é o que a Bíblia diz, é o que a tradição da Igreja está mandando. E as igrejas nominais, cristãs nominais, incluindo evangélicos, protestantes, neopentecostais, os nominais, os não verdadeiros cristãos, eles estão dando o seu apoio a essa tradição da igreja. Abrem a Bíblia, leem o sábado do sétimo dia, vê a evidência que se dava desde o princípio, desde a criação do mundo, antes de qualquer povo, além de Adão e Eva, antes da entrada do pecado, lá em Gênesis 2, 1 a 3, vê o sábado que Deus deu para aquele casal, que é os pais da raça humana, Isaías 56, 1 a 8, vê a mensagem de Deus para o povo de Israel, para toda a raça humana guardar o sábado. E assim, o sábado não era do povo judeu, era de todos os povos. São Marcos 2, 27 e 28. Estou repetindo aí coisas que eu já falei. Então, mesmo eles lendo essas coisas, e tanto mais na Bíblia, mostrando que Deus deixou o sábado como sinal para o seu povo, esses nominais, cristãos sem ser católicos, que dizem que usam a Bíblia e estão pregando a palavra de Deus, esses daí, a despeito de terem a Bíblia em mãos, eles estão endossando os desvios teológicos da Igreja Católica. Então, nós estamos vendo formar um exército aí. E esse exército vai cair de pau, vai cair como perseguição, vai cair como inimigos ferrenhos, irados contra o povo de Deus. E aí vai se ter essa situação. Aqueles que fazem parte do povo de Deus, por guardarem o sábado, Satanás, administrando a coisa toda por detrás, forçará toda essa multidão a pressionar esse povo, esse diminuto povo, um povo muito pequeno em relação ao mundo todo, leis ferrenhas, leis abusivas, multas pesadas serão impostas a princípio sobre este povo. E de repente ameaças de perdas materiais, vão perder direitos como cidadãos, de repente, como diz Apocalipse 13, 16, 17, não vão poder comprar, não vão poder vender. Satanás está administrando por detrás desses líderes seculares e religiosos todas essas leis para limitar as atividades dos servos de Deus. E finalmente, o propósito vai ser declarado lá em Apocalipse 13, verso 15. A sentença de morte contra isso, porque Satanás quer erradicar da terra esse povo. Abra lá a tua Bíblia, Apocalipse 16. Ali fala do ajuntamento de todos os povos, né? Verso 13 e 14. Nós lemos assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Já explicamos o que é a rã, significa esse espírito. O espírito da rã, o que acontece
na natureza, quando as rãs saem das suas tocas, dos seus buracos, de onde elas estão escondidas, quando elas saem, começam a coachar aí, elas estão querendo avisar para todos nós que sabemos que está se aproximando um temporal. Então, chuva há de ser derramada sobre a terra. E é por isso que aqui pegou essa atitude das rãs para dizer uma grande tempestade está para se romper sobre a terra, mas uma tempestade de destruição. E quando começa essas mensagens a serem divulgadas, provenientes da boca do dragão, da besta e do falso profeta, aqui foi profetizado que seria no tempo do fim. Então é para ficarmos em alerta, porque logo, logo essa tempestade iria se romper. Ou seja, aquilo que você encontra em Apocalipse 7, 1 a 3. Ali está dizendo que anjos estão segurando nos quatro cantos da terra os ventos tempestuosos das paixões humanas. Estou parafraseando ali o que está dizendo, né? Então, vento significa, em profecia, comoções, intrigas, guerras, conflitos, devastação em geral. Então, é uma linguagem simbólica. Então, eles estão retendo, segurando esses ventos nos quatro pontos da terra, até que os servos de Deus sejam selados. E aqui essas rãs estão anunciando essa tempestade. Estão pedindo para que todos se unam. Veja, o capítulo 16, verso 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, esses espíritos de demônios estão conclamando agora, já podemos vivenciar essas palavras nos dias de hoje, estão unindo os reis da terra, os estadistas, os líderes, os governantes, quer sejam civis, quer sejam religiosos, né? Estão todos sendo unidos. E são demônios que estão aí fazendo com que eles empurrem para que as pessoas obedeçam à guarda do domingo, como sendo o dia de descanso da terra, o dia sabático da terra. Então, o domingo é chamado de sábado porque o Papa lhe atribuiu as mesmas prerrogativas que você encontra da parte de Deus na Bíblia para o sétimo dia da semana. Ele, de forma jeitosa, ele tirou essas prerrogativas que pertencia ao sábado bíblico, que Deus comunicou para esse sábado, e passou para o domingo. Então, ao mesmo tempo que diz que o sábado da Bíblia era um sábado de peso, era uma carga, era algo que Deus precisou mudar e mudou para o domingo, então há uma incoerência várias incoerências na verdade, né? Em dizer que agora o domingo é o sábado do Senhor. Então, se fosse realmente um peso, por que o Papa e todos os religiosos pegam os mesmos atributos que você encontra na Bíblia sobre o sábado, atributos agradáveis, coisas boas da parte de Deus sobre o sábado, e agora passa para o domingo, como sendo o dia da família, como sendo um dia de descanso do indivíduo, como sendo um dia de descanso da terra. Então tudo isso está ali no Velho Testamento para o sétimo dia. Em Isaías 58, verso 13, ali Deus pediu para que o povo de Israel ensinasse o mundo que o sábado é deleitoso, é agradável, é suave, é algo que realmente é um bem para a humanidade da parte de Deus. Então, veja, aquele bem que era o sábado, o sétimo dia, e que é ainda, porque o homem não pode destruir o que Deus instituiu, todos os 10 mandamentos é um bem para o homem da parte de Deus, Deus deu para o homem, mas é de Deus, o homem não pode destruir, mas, enfim, aquela visão que Deus atribui para o sétimo dia é atribuída hoje para o domingo, ao mesmo tempo que diz que o sábado era um fardo. Então é uma incoerência, é uma total contradição, e assim nós vemos que é espíritos e demônios que está aí indo no ouvido das pessoas, dos líderes em geral, para que todos se unam, e são espíritos e demônios. Mas eles estão preparando a terra para uma grande tribulação, uma intensa tribulação que está para vir a este mundo. Nós já explicamos no encontro passado que Satanás, para
ganhar todos os reis da terra, que são os sábios, são os líderes, e também diz respeito até a líderes religiosos, esses que realmente lideram o povo, né? São os governantes da terra, no sentido laico e no sentido espiritual. São os líderes do povo. Então esses reis da terra diz respeito a todos esses. Para convencer esses sábios, enfim, Satanás tem usado ultimamente a linguagem da tecnologia. Já temos falado desse processo, como do espiritismo comum, ele foi levando de uma forma através de um processo, a desenvolver tecnologia, né? Através de gravadores, de telefones, de secretárias eletrônicas, de computador, e de repente a televisão foi também. Então eles chamaram isso de transcomunicação instrumental, e o processo usado pelos demônios foi fazer, e ainda é nos dias de hoje, se fazer pensar que está se desenvolvendo uma técnica no mundo do além. Eles chamam ali o planeta onde vivem os desencarnados, o planeta Marduk. E na Bíblia Marduk era um deus babilônico, né? Que era o deus mais poderoso da Babilônia. Então esse planeta onde os desencarnados são levados é o planeta Marduk. E lá Albert Einstein, Madame Curie, Ramatiz, Konstantin Raudive, Thomas Alva Edison, vários cientistas, Galileu Galilei, eles estariam ali nesse outro plano espiritual, no planeta Marduk, tentando desenvolver um aparelhamento, uma tecnologia, e aos poucos eles estão conseguindo se contactar conosco aqui. Então, o porquê de forma rude está se recebendo mensagens, não de forma muito legível, de forma muito declarada, mas de forma assim rude, com mensagens um pouco rústicas, né? As gravações das vozes, as imagens, não são tão plenas, tão inteligentes, não tão claras assim, mas são através de um processo, para enganar os cientistas, os pesquisadores aqui, para que eles pensem que é um processo de descoberta científica. Então estão ainda trabalhando lá no mundo de lá, e enquanto os homens aqui estão trabalhando do lado de cá, e assim eles estão se estreitando em comunicação, através de mais pesquisas, através de mais estudos, e assim eles estão acreditando, os pesquisadores aqui, de que trata-se de uma descoberta científica, um avanço científico. Satanás está usando esse método para realmente fazer com que os homens acreditem que são seres desencarnados e é um processo natural do homem pesquisar e desenvolver, mas, no entanto, eles já sabem como se contactar conosco, tanto é que, depois de uma mensagem, nós já estudamos isso aí, né? Já analisamos isso em encontros passados, foi dito num desses encontros de transcomunicação instrumental, foi dito que não demoraria muito, isso foi falado na década de 90, que todos eles passariam a se comunicar conosco através da televisão, e de repente você vê Hollywood lançando filmes e mais filmes sobre OVNIs, e de repente avistamentos em todos os lados, avistamentos maciços de OVNIs, objetos voadores não identificados, histórias diversas de abduções, de visualizações por todos os tipos de pessoas, e isso é passado nos filmes de Hollywood sobre diversos temas. Enfim, do jeito que os espíritos falaram que fariam, eles passaram a fazer realmente através das telas das nossas televisões, né? O tal cinema em casa. Você não precisa sair da sua casa para ir no cinema, para ver um filme aí especial. O cinema veio até a tua casa e você vê todos os filmes ali através da tua televisão. E eles falaram, logo nos mostraremos todos pela televisão. Eu citei em encontros passados vários filmes aí interessantíssimos que preparam o terreno para recepcionar os espíritos que, através dessa alta tecnologia, de uma tecnologia exterior, de um outro planeta, nós iremos dar atenção quando eles se manifestarem, esses demônios, fingindo ser alienígenas, fingindo ser seres ressuscitados,
Eles vão imitar, fazer uma contrafação da verdadeira ressurreição, mas antes que Jesus venha, eles vão preparar o mundo nesse sentido. Eles vão se adiantar e vão fazer as pessoas acreditarem que Cristo voltou e as pessoas ressuscitaram. E todos estarão de ouvidos abertos para ouvir o que esses demônios têm a dizer. E eu já expliquei, eles vão levar as pessoas a acreditarem que elas têm um potencial divino dentro de si, elas devem explorar o seu potencial e devem buscar os seus direitos, aquilo que elas gostam, aquilo que elas amam, independente do indivíduo ao lado, mas ao mesmo tempo todos têm que se aceitar, todos têm que se unir na aceitação nos seus diferenciais. Então, vai ser essa ideia de que você é Deus, é Senhor do seu destino, é Senhor do seu caminho, e ao mesmo tempo todos devem ter um sinal de união. O papado tem evidenciado o domingo, porque Satanás fez com que ele lançasse isso para o mundo, está agora evidenciando no mundo para que todos guardem o domingo, que é o dia do planeta, do descanso, é o sábado global, né? É o domingo sabático, e, enfim, é o domingo ecológico, o domingo do meio ambiente, e agora quando esses espíritos se manifestarem, eles vão evidenciar mais ainda. E muitas coisas que esses espíritos, que serão declarados como seres ressuscitados, que será, ou principalmente Satanás, será tido como o Cristo, o Cristo de todas as nações, o Cristo de todas as religiões. Então, ele vai se identificar com algumas coisas da Bíblia, e muito do que a Bíblia diz ele há de contradizer, porque ele vai se identificar com todas as demais religiões. Abra a tua Bíblia lá em Êxodo capítulo 20, verso 1 e 2. Quando Deus foi dar os mandamentos, eu já citei aqui, falando de uma certa forma, falando da graça, né? Mas agora eu vou falar no sentido da sua personalidade absoluta, distinta em relação a qualquer outro Deus adorado por outras religiões. Veja, Êxodo 20, verso 1 e 2. Antes de dar os 10 mandamentos, Deus então se apresentou para o povo de Israel assim. Então falou Deus todas essas palavras. Êxodo 20, verso 1. Agora o verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Aqui nós temos uma apresentação de Deus, e logo ele fala os 10 mandamentos aqui, que é uma apresentação que o coloca como sendo único, singular. Ele é absoluto. Eu não sou o Deus lá dos hindus, dos budistas, de Krishna, de Hare Krishna, ou lá dos africanos, nas suas diversidades de divindades, ali do Extremo Oriente ou do Oriente. Eu não sou desses outros povos conforme eles acreditam. Eu sou o Deus único que tirei vocês da terra do Egito. E Deus deu muitas especificações identificando como sendo único, não sendo comparado ou não fazendo parte com outros deuses. Pelo contrário, na Bíblia está recheado de textos que Deus protegeu o seu povo de cultuarem outros deuses. Então o primeiro mandamento aqui já começa, não terás outros deuses diante de mim. Então aqui nós temos um Deus absoluto. E 2 Reis, capítulo 18, veja o que, em 1 Reis, né, capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18, verso 21 e 22. Nós lemos assim. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre os dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Então, os profetas de Baal, por mais que a maioria esteja do lado de lá, e seja apenas você que está do lado da Bíblia, você deve permanecer fiel. Porque esse é o Deus verdadeiro. Então, Elias foi usado por Deus para levar essa proposta. Se o Senhor é Deus, se é o Criador, esse Deus que é o povo que seguiu o povo de Israel, que tirou o povo de Israel da escravidão, que criou os céus, a terra e o mar, se esse é Deus, siga esse Deus. Agora, se é Baal aí, conforme vocês acreditam, então siga esse Deus. Mas deve-se seguir o Deus,
o Deus verdadeiro, se a pessoa quer realmente estar do lado daquele que realmente há de permanecer, porque todos os falsos deuses hão de cair. Enfim, o fato é que Satanás há de vir como alienígena. Tudo, eu não quero afirmar, não quero deixar aqui estabelecido desta maneira, como se fosse algo que não fosse falhar. O fato é que ele vai vir como Cristo. Isso é fato, inquestionável, com base na Bíblia, já temos explicado isso. E como Cristo, ele vai ser reconhecido por todas as religiões. As pessoas não vão dizer Jesus veio. Pode ser que um cristão diga, mas a maioria dos habitantes do mundo não vão dizer que é Jesus, porque eles não reconhecem Jesus. Jesus era apenas um avatar, era um invólucro do Cristo solar que habitou no seu corpo, né? Então, na verdade, o que se acredita, de acordo com o conceito da nova era, o Cristo que vai vir, que vai satisfazer os anseios de todas as religiões, é o Cristo cósmico. Então, quando Satanás se manifestar, conforme nós já analisamos em encontros passados, o fato é que as pessoas dirão Cristo veio, não dirão Jesus, né? Eles vão reconhecer como o Cristo, porque é o ungido, né? Ou é o Messias dos judeus, ou é para os cristãos falam de Jesus, mas na verdade o que importa para todos é o Cristo veio. Ele será reconhecido e ele vai enganar as pessoas, vai levar as pessoas a desobedecerem a Bíblia e vai juntar o santo com o profano, e assim nós vamos ver um Cristo que não está debaixo do apoio da palavra de Deus. É o falso Cristo. E nós já explicamos alguns detalhes sobre isso. Eu tenho aqui marcado para que você possa, se você tiver um papel, eu recomendo que você anote aí esses documentários do YouTube. São curtos, né? São curtos esses documentários, mas existe além desses muitos outros, evidentemente. Mas anote aí. Eu peguei aqui, vou até citar os detalhes do que eu peguei. É o asterisco, seminário, barra. Então coloca ali, asterisco, seminário, barra. O fenômeno das vozes eletrônicas. Abre parênteses. Electronic Voice Phonema. Fenomena. P-H-E-nomena. Então, vou falar de novo. Asterisco, seminário, barra. O fenômeno das vozes eletrônicas. Abre parênteses. Electronic Voice Phenomena. Fenomena é PH, tá? PHE. E fecha parênteses. Um outro documentário, asterisco 083. Doutor, Dr. Ponto, né? Doutor Paulo César Fructuosa. Paulo César Fructuosa é o nome do doutor. Uma barra, coloca uma barra, Cristo Planetário. Vou repetir. Asterisco 083, doutor, né, abreviado, ponto, Paulo César Fructuosa, barra, Cristo Planetário. Um terceiro vídeo para você aí, que é um documentário, EVP, letras maiúsculas. A letra E, a letra V e a letra P, maiúscula. Uma barra e coloca também letras maiúsculas. FVE, a letra F, a letra V e a letra E, né? E o tracinho. Vozes do além, abre parênteses, mais áudio pessoal, fecha parênteses. Então, EVP barra FVE, tracinho, vozes do além, abre parênteses, mais áudio pessoal, fecha parênteses. Então eu estou passando para você aí analisar do que eu já falei, de como que através da tecnologia, da transcomunicação instrumental, Satanás pretende fisgar os mais cultos, os mais entendidos, os cientistas, os céticos da Terra, né? E através desses ele vai ter a voz, vai ter a atenção dos povos. Eu não li ali Apocalipse 16, verso 13 e 14, faz com que todos os reis da Terra, espíritos de demônios, leva os reis da Terra a fazerem uma união. Então, para que possa atrair, despertar a atenção dos reis, dos sábios, dos líderes,
eles precisam ter uma tecnologia muito avançada. E você vai ver esses fatos sendo explanados aqui, né, através desses. E aqui um quarto vídeo. Coloca ali, afinal, o que é EVP? A letra E, a letra V, EVP. Afinal, o que é EVP? Traço, fenômeno de voz eletrônica que aparece nas investigações sobrenaturais? É uma pergunta. Agora eu vou ler tudo o documentário aqui, o título, né? Para você colocar no YouTube e assistir esse documentário. Afinal, o que é EVP? Traço, fenômeno de voz eletrônica que aparece nas investigações sobrenaturais? Coloca a interrogação aí, que é uma pergunta. Enfim, nós temos estas colocações que mostra como que o mundo está se encaminhando para o cumprimento e as pessoas estão sendo enganadas. As pessoas estão sendo iludidas acreditando que seres desencarnados, pessoas que outrora viviam, morreram, estão agora se comunicando conosco, e alienígenas, seres de outros planetas estão vindo, e é na verdade Satanás preparando uma rede para segurar o mundo todo no seu engano. É por isso que Jesus falou em Mateus 24, que se possível enganaria até os eleitos, porque vai falar uma linguagem atual, uma linguagem moderna, que é a tecnologia. Então é isso que nós temos falado. Mas abra a tua Bíblia lá em Atos 1. Enquanto o mundo que não se prepara, não estuda a Bíblia, vai cair nas teias, nas malhas finas de Satanás, nos seus enganos, olha só aqueles que se apegam na palavra de Deus, olha no que eles vão se alicerçar, no que eles vão se proteger contra os enganos de Satanás. Então, Atos capítulo 1, dos versos 9 ao 11, nós lemos assim. Dita essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Então, veja, Jesus está ascendendo ao céu, ele já havia ressuscitado, terminou os seus últimos encontros com os discípulos, deu as suas últimas orientações, e na sua ascensão, ele está ali e aparece dois varões vestidos de branco, que eram anjos, e se coloca no meio dos discípulos. E é isso que diz o texto, né? Agora o verso 11. E lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, os anjos disseram para os discípulos, olha, por que vocês estão olhando? Esse Jesus, que foi assunto ao céu, né? Ele virá do modo como viste subir. Nós podemos desprender aqui algumas pregações, entre outras, por exemplo, o fato de que Jesus vai voltar. É uma garantia, ele está dizendo que ele vai voltar. A outra mensagem que podemos extrair aqui dessas palavras é o modo que ele voltará, porque ele está dizendo do jeito que ele estava indo, ele voltará. E só esse verso, entre tantos outros que nós já usamos para provar a verdade da volta de Jesus, esse verso aqui também reforça o fato de que não tem uma volta secreta. Porque tem a doutrina aí corrente das igrejas, em geral, do arrebatamento secreto, e dizem que a vinda de Cristo será secreta e aqueles que estão fiéis, preparados, irão desaparecer e secretamente serão arrebatados. Então, tanto a vinda como a subida dos salvos vai ser tudo invisível, vai ser de forma secreta. Então, é uma doutrina que as igrejas estão pregando aí, que não tem apoio nenhum escriturístico, né? E eu já expliquei, não deixe de ver os vídeos que já usamos para tratar isso. Então aqui, só esse texto já está dizendo, do jeito que ele foi, de forma visível, aonde podia se ver e podia até se tocar nele, ele deve voltar. Os anjos estão dizendo. É claro, não tem, aqui não tem assunto místico aqui, ele não está falando de forma figurada, ele está falando de forma literal, do jeito que ele está indo, e ele há de voltar. Apocalipse 1,7 diz, todo olho verá. Não é com o olho da fé, é com o olho da carne.
todo olho verá, dos 4 pontos da terra. Enfim, nós já tratamos sobre esse assunto. E alguma pessoa diz, as pessoas dizem, não, mas é o olho do entendimento. Será que os pagãos, as pessoas que vivem ali na China, na Índia, ali na África, que não tem Bíblia, eles vão ver com os olhos do entendimento? Ou com os olhos da fé? Eles vão ver com os olhos da fé? Eles dizem que é com os olhos da fé. Eles não têm fé, eles não têm esse entendimento de Jesus. Se perguntar para eles hoje sobre Jesus, eles nem sabem quem é Jesus, não sabem se é um estadista, se é um filósofo, se é um escritor, se é um cantor, um artista, eles não sabem. Então, essa história da maneira que vai ser pelos olhos da fé, Jesus veio, isso para eles não diz respeito. Mas aqui fala em Apocalipse 1:7, todo olho verá. Enfim, desse verso aqui, de Atos, você desprende, no verso 11, você desprende essas doutrinas da verdade da volta de Jesus, como ele virá, que virá de forma literal, visível, e também desprende a ideia de que trata-se do mesmo Cristo, o mesmo Jesus. O Cristo que está para vir é aquele que há 2000 anos atrás esteve ali na Galileia, andou com os discípulos, curou os cegos, fez os surdos ouvirem, o mudo falar, os coxos andarem, os que tinham mão ressequida a recuperarem as suas forças, as suas energias, a sua saúde. Enfim, aquele que ressuscitou os mortos, o mesmo Cristo que deu ânimo para o desesperançado, que fortaleceu o fraco, aquele que a Bíblia nos aponta, ele há de voltar. Né? Não um Cristo cósmico da nova era, que está em harmonia com todas as religiões, com todos os tipos profanos das religiões aí, ideias confusas, múltiplas ideias contraditórias à Bíblia. Aquele Cristo da Bíblia há de voltar. Aquele que a Bíblia apresenta, não das outras religiões. Então, conforme lá em Êxodo capítulo 20, Deus ele falou, eu que tirei vocês da terra do Egito, esse Deus é o Deus da Bíblia. Então, é esse Deus que a Bíblia apresenta, que é absoluto, único. E aqui nós vemos que os salvos estarão aguardando esse Cristo, quer dizer, não esse Cristo que o mundo está na expectativa aguardando para que se manifeste, que é o próprio Satanás, que vai se identificar com todos os povos, vai andar na terra, vai trazer instruções, é tido como Buda Maitreya, é tido como o instrutor dos mundos, ele vai voltar para instituir a era de Aquário. Não esse Cristo que é, na verdade, Satanás, que é Alice Bailey, a teosofia, que diz que o Deus é o Deus de todas as religiões. Não é esse Cristo que a Bíblia prega. O que há de voltar para os fiéis, eles estarão aguardando esse Cristo bíblico, que não vai colocar os seus pés sobre a terra e será esses que irão se encontrar com Cristo nos ares, nas nuvens do céu e de lá para as mansões celestiais. Já falamos sobre isso e vamos falar ainda, porque isso é importante saber. Abra a tua Bíblia lá em Isaías, capítulo 25. Capítulo 25 de Isaías, o verso 8 e 9. Na volta de Jesus, veja que interessante. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Porque o Senhor falou, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em que esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Você percebe como que esses estarão alicerçados no verdadeiro Cristo? É esse que nós aguardávamos. É este que nós esperávamos. Por que a Bíblia coloca essas enfáticas do povo de Deus? Porque eles estarão ancorados, alicerçados na Bíblia. Enquanto o mundo está aí, quem será, como será, de que forma, e aí de repente aparece esse Cristo cósmico e vai vai satisfazer todas as religiões, algo indefinido, enfim, com várias instruções camufladas, encaixadas, enxertadas ali, de todas as religiões, de todas as filosofias, enfim. Agora a Bíblia fala que os verdadeiros, por estarem seguindo as orientações da Bíblia, eles não serão confundidos, eles terão certeza. O mundo estará venerando, estarão enfatizando, engrandecendo o falso Cristo, que é Satanás,
e os demônios que estarão ali se manifestando na terra. Mas eles estarão passando, evidentemente, por intensas tribulações. Esse Cristo estará, o falso Cristo, evidenciando o sábado falsificado, que é o domingo que o mundo aí intitulou como sábado para enganar todos aqueles que querem realmente guardar o sábado bíblico. Então deram esse rótulo de sábado para dizer que o sábado é o domingo. No entanto, não é o nome que muda a lei de Deus. A lei de Deus é clara que é o sétimo dia da semana. Mas, enfim, o mundo estará aí em observância do primeiro dia da semana, rotulado como sábado, todos estarão unidos, os demônios estarão enfatizando esta união, mas o povo de Deus estará sendo perseguido, estará sendo visto como fundamentalistas, como aqueles que pregam o discurso do ódio, da separação. Então, eles serão realmente caluniados e perseguidos. Veja, então, 6.000 anos que Satanás tem preparado o mundo para que o mundo caia nessa sua armadilha, nesse seu engano. E agora vem esse remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e preserva o testemunho de Jesus, Apocalipse 12, 17. Então vem esse povo e joga por terra e procura anunciar a verdade para o mundo e procura esclarecer o mundo, Mateus 24, verso 14. Então, Satanás tem que se irar contra esse povo, porque está desmascarando o seu engano, está descortinando as suas armadilhas e mostrando para o mundo. Então, ele faz de tudo para que o mundo não olhe, para que o mundo possa ficar irado contra esse povo. Então, quando fala que espíritos e demônios vão ao encontro dos reis do mundo em todo, a fim de uni-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, Apocalipse 16, verso 13, verso 14, conforme nós já lemos aqui, significa também o seguinte, que junto com esses líderes da terra, os demônios, Satanás e todos os seus anjos, estarão trabalhando para que o esquema da nova ordem mundial, o esquema da nova era, seja realmente acolhido pelas massas. Então, tanto da parte dos homens como da parte dos demônios, acontece todas aquelas catástrofes que nós lemos lá em São Lucas, capítulo 21, verso 9 ao verso 11. Recorra ao último vídeo ali, nós não vamos ler aqui para não tomar tempo. Então, terremotos, epidemias, guerras e todo tipo de catástrofes naturais, assim, irão acontecer para poder punir o povo de Deus. Bem, vamos ler sem comentar detalhadamente. Nós já vimos isso no encontro passado. Mas veja que todas as catástrofes, homens e demônios, estão preparando para arruinar o povo de Deus. E Jesus foi, na verdade, exato na colocação, na cronologia das suas palavras aqui, ó. Lucas 21, do verso 9 em diante. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então, eu não vou explicar aqui, o nosso tempo não deixa falarmos muito, mas nós nos demoramos um pouco aí no final do encontro passado para explicar esses versos, os seus detalhes aqui. Mas nós explicamos que Deus, Jesus de uma forma especial, descreveu as atitudes humanas. Tudo que falarmos aqui, nós vamos repetir agora, tudo que falarmos, a princípio tem a mão do homem, no lado prático. Mas por detrás do homem, evidentemente, está os demônios. E você vai perceber por que Satanás e os reis da terra, os líderes da terra, que são responsáveis por todas essas catástrofes. Vamos ler aqui, presta atenção, o verso 10. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos. Tudo isso é a mão do homem, as guerras, terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Então já expliquei sobre o projeto Bluebeam, pesquisa ali, analise o que eu já falei no encontro passado, pesquise no Google o projeto Bluebeam, pesquise sobre o projeto HAARP, HAARP, que faz parte do governo também, embora hoje a internet procura silenciar, procura tirar, e já tirou muitas matérias a respeito, dizendo que se trata de
mensagens mentirosas, fake news, mas nós já estudamos muito a respeito, quando ainda tinha liberdade de expressão, hoje já não se tem mais, pode-se dizer. Então já confirmamos, não só eu, evidentemente, mas muitos confirmam realmente o projeto HARP do governo, o projeto Bluebeam. Então nós temos também as epidemias, terremotos, fome, que é o socialismo que está criando a fome em vários lugares, e esses sinais nos céus, através do projeto Bluebeam. Homens e demônios, não apenas homens. Satanás também tem o seu lado, que às vezes ele faz manifestar como essas aparições de OVNIs e assim por diante. Mas continuando, o verso 12. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós. Então, por causa de todas essas coisas, lançarão mão de vós. E vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e governadores por causa do meu nome. E aqui vai dizendo aqui de como que isso vai acontecer, o verso 16. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Verso 19. E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Enfim, o que nós temos aqui? Todas essas situações que demônios e os reis, os líderes da terra estão criando, de desastres naturais, de crises, de fome, de distúrbio na natureza, e de epidemia, tudo isso aqui é para perseguir o povo de Deus, é para pressionar o povo de Deus, é para que eles sejam realmente tidos como culpados. No passado, Nero, no ano 64, Nero colocou fogo na cidade de Dardánios, lá em Roma. Uma enorme parte de Roma ali ficou pegando fogo durante muitos dias. Muitos morreram e Nero culpou os cristãos. Ele foi o responsável. Mas ele queria fazer com que o povo apoiasse a perseguição e a morte dos cristãos. Porque ele era tido como uma divindade e ele não queria um Cristo como sendo um Deus acima dele. E os cristãos estavam defendendo esse novo Deus para os romanos, que era o Cristo, que era Jesus. Então, para fazer com que os cristãos fossem banidos do império, ele criou aquela situação e culpou os cristãos. Mas Satanás estava por detrás daquela mente doentia. E agora nós estamos vendo ele usar esses líderes da terra, criando muitos desastres. E os próprios demônios que têm poder sobre a natureza, que pode realmente causar catástrofes naturais, eles vão ali juntos, e demônios e líderes que estabelecem, que fixam as leis, eles vão culpar os guardadores do sábado. Então são os guardadores do sábado que estão infligindo as leis, são os responsáveis, e aí eles vão cair em cima desse povo com toda a fúria. Então é desta maneira, abra lá em Apocalipse capítulo 16, que nós já lemos aqui no começo, o verso 16. Quando eu falei da boca da rã, da besta e do falso profeta, e são os operadores de sinais dos demônios, capítulo 16, 13 e 14, agora veja o verso 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E aqui no verso 14 diz que o objetivo de todo esse movimento, esse ecumenismo, essa união, o fim é ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Você vê com clareza, Deus está dizendo por que os demônios irão impelir todos os líderes deste mundo para que se unam. Todas as pessoas, todos os povos, como está em Apocalipse 13, verso 8, por que os demônios vão impelir para que eles se unam? Para poder erradicar o povo de Deus da terra. Então a questão ela é espiritual. A questão é tensa. Catástrofes naturais serão atribuídas ao povo de Deus. Epidemias serão atribuídas aos povos de Deus. E assim, as guerras também, os desentendimentos humanos, e esses espíritos que virão aí se manifestando como os desencarnados, alienígenas e tudo mais, eles irão dizer, olha, isso não vai terminar enquanto o mundo todo
não se colocar sob a guarda do domingo, que é o sinal da besta. Porque esse povo que está aí resistindo na guarda do sábado é um povo rebelde, é um povo que está passando por cima das leis dos homens. Em Romanos capítulo 13, ali o apóstolo Paulo, inspirado, diz que é dever de todo cristão se sujeitar às autoridades. Então Satanás, e ainda nos dias de hoje, líderes estadistas, Satanás usa os líderes estadistas a citar as escrituras. Hitler gostava de citar muito Romanos capítulo 13, para fazer com que as pessoas pensem, bem, se é alguém que Deus ungiu para liderar, está ali no controle, é o chefe, então nós temos que obedecer. É o que está lá em Romanos capítulo 13. Mas isso é uma leitura da Bíblia, um texto fora do contexto, porque o contexto completo já explica o que consiste. Eu devo obedecer os líderes, as autoridades da terra, até o ponto que não interfira na minha comunhão com Deus. Atos capítulo 5, verso 29. O apóstolo Pedro diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então nós temos que ser fiéis, ser dedicados, ser obedientes, ser servil às autoridades terrenas, até o ponto que não venha ferir a autoridade de Deus. Quando chega nesse ponto, aí nós temos uma escolha a fazer. E Satanás vai fazer de tudo para que as pessoas olhem de forma equivocada, de forma errada para as Escrituras, vai apontar para Efésios capítulo 4, que ali diz que há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor de todos os povos, mas ali ele está falando, o apóstolo Paulo também, há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, dentro da verdade. Né? Ele não está falando qualquer conceito, qualquer ideologia, qualquer filosofia, se você falou de Deus, está válido. Né? Tudo que Paulo ensinava é dentro da verdade. Né? Então nós temos aqui esses ensinos bíblicos. E nós temos que pautar a nossa vida com o que está aqui na palavra de Deus. Agora, uma arma muito grande que Satanás usará, evidentemente, nós tiramos como exemplo o caso aqui do Rio Grande do Sul. Nós estamos ainda no meio do mês de maio. Aconteceu desde do dia 7 de maio aqui uma enchente lá no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, e de repente as famílias, milhares de famílias, milhares mesmo estão desabrigadas, milhares de pessoas morreram, embora a mídia controlada, a mídia comercial, o canal aberto aí esteja passando fake news declarado aí para as pessoas. Estão aí no número que eu vi hoje de 155 pessoas mortas, enquanto só numa certa região mais de 2.000 pessoas estão boiando na água ali, de acordo com alguns barqueiros ali, alguns que estão acompanhando a tragédia ali no Rio Grande do Sul. A enchente devastou praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Muitas cidades foram devastadas, foram inundadas. Enfim, o que eu quero dizer? O que se presencia ali de movimentação das pessoas, o Brasil inteiro está comovido. O Brasil inteiro está ajudando, está apoiando, está fazendo propaganda. E não só o Brasil, artistas da Europa, dos Estados Unidos, pessoas de poder, ricas, de todas as áreas e de vários países acompanhando a tragédia do Rio Grande do Sul, dessa grande enchente, estão ali fazendo doações de dinheiro, doações de comidas, de roupas, enfim. Há uma mobilização, empenho de trabalho, então um verdadeiro ato altruísta da humanidade. Então, diante da tragédia, o que eu quero dizer é o seguinte: Satanás sabe que as pessoas elas se emotivam, elas se agrupam, elas se ajudam, elas se identificam, e aí está o motivo dele trazer muitas tragédias. Ele e os líderes que são, na verdade, os agentes diretos de Satanás. Os Illuminati, os poderosos da Terra, os Bilderbergs. Então, esses que mais manipulam a história do mundo, junto com os demônios, têm criado todas essas desgraças, não é Deus o culpado, não é o Deus responsável, ele só permite, como no caso de Jó. Ele permite Satanás agir porque Deus tem o propósito de selecionar os dele, né? De chamar as pessoas ao arrependimento de acordo com os ensinos bíblicos. Mas, infelizmente, o que acontece é um efeito colateral. As pessoas ficam mais revoltadas contra Deus. Ou se voltam mais para
a diversificação. O fato é que as pessoas, nas suas múltiplas diversidades de conceitos, de fé, elas se apegam a Deus conforme, o resultado é isso, né? Conforme elas entendem, e elas começam a defender a tese de que não importa as suas diferenças, nós temos que nos unir, nós temos que nos ajudar. Então o caminho é esse, vamos dar as mãos, vamos prosseguir juntos, vamos avançar juntos. E aqueles que são discordantes, que têm conceitos diferentes, são discriminados. Então são tidos como sendo causadores da anarquia, são tidos como rebeldes, como anarquistas. O Papa Francisco chegou a dizer que são fundamentalistas, que são perigosos. Enfim, essa ideia por detrás das catástrofes. Satanás vai criar muitas catástrofes, vai unir as pessoas e aí ele vai jogar a mensagem. Olha, enquanto o mundo não derem as mãos verdadeiramente com o sinal que é proposto, que é o domingo, guardando o domingo, então as catástrofes não deixarão de cair, não deixarão de existir. Mais pessoas irão padecer, muitos morrerão, e para que isso acabe, o povo que é rebelde contra a guarda do domingo deve ser extirpado da face da terra. Então é esse o propósito. Satanás está criando um ambiente para que as pessoas possam realmente olhar com maus olhos para aqueles que querem ficar do lado de Deus. Entre tantos e tantos casos que poderíamos citar, o nosso tempo não permite, já estamos acabando aqui, olhando aqui no relógio do celular. Mas, por exemplo, se você assiste o filme do Chico Xavier, mas existem muitos outros, estou dando apenas um exemplo entre milhares e milhares de exemplos. Chico Xavier, um espírita declarado que, na verdade, é manipulado por demônios, foi manipulado por demônios, porque o espiritismo é de procedência maligna, de acordo com a palavra de Deus. Mas um homem amoroso como aquele, um homem bondoso, altruísta, que se entregou, assim, ele renunciou os luxos, os prazeres da carne, as recompensas por aquilo que ele fez pelas pessoas no seu trabalho espiritualista ali, ele renunciou à riqueza e, de repente, alguém dizer, olha, é o inimigo que está do lado dele. As pessoas não querem aceitar isso. As pessoas se deixam levar pela aparência, pela emoção. Agora, tomando isso como partida do que vai ser o mundo. Todos unidos, todos se mobilizando em ajudar ao próximo, e o domingo é, na verdade, o laço de união, e a causa da desgraça é a não guarda do domingo. Aqueles que estão guardando o sábado, que são os culpados. Diante dessa notícia, como que as pessoas vão entender que isso se trata de doutrinas de demônios? Então, as pessoas hoje precisam estudar a Bíblia para, quando chegar esse momento que já está para acontecer, elas possam se proteger. Caso contrário, mas infelizmente é o que diz a Bíblia, né? Enfim, o nosso tempo está praticamente esgotado, não tenho tempo para falar muito mais coisas que deveria falar, mas o que nos reserva o futuro? Para aqueles que guardam a palavra de Deus, coisas difíceis hão de acontecer, muitos dias trabalhosos, dias de dificuldades, hão de se intensificar mais e mais, né, conforme o fim se aproxima, e no próximo encontro nós vamos dar continuidade a esse assunto que você não deve deixar de ouvir, de considerar conosco. Então eu já convido você para que nos acompanhe a partir do próximo encontro, porque nós vamos tratar das ocorrências que sobrevirão àqueles que ficam do lado de Deus, e como o mundo se encontrará em breve, quando todos hão de amadurecer aí para serem separados para o exército de Deus ou para o exército de Satanás. Então fique conosco, pense nisso e até o próximo encontro.